Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre propriedades emergentes em sistemas complexos. E no grupo temos a Alice, a Clara, o Eduardo, a Larissa e o Paulo como integrantes. Bom, vamos ver aqui o sumário. Primeiro vamos falar dos termos essenciais para a compreensão do seminário. Falaremos dos sistemas complexos e da emergência que tem neles, da complexidade na fisiologia das plantas, da epigênese da consciência, do Game of Life de Conway, e no final teremos uma conclusão. Agora, os termos. Espaço de estado é o espaço definido por todos os possíveis estados do sistema. Trajetória é o conjunto de posições no espaço em um estado pelo qual o sistema atravessa sucessivamente. Atrator, ponto do espaço em que o sistema tenderá a se encontrar. Defletor, ponto do espaço em que o sistema não passará próximo. Topologia é a visão geral dos atratores e defletores dentro do espaço de tempo. Parâmetro de controle medem as contínuas mudanças que sucedem em uma alteração não contínua na topologia do espaço de tempo. Sistemas não lineares, eles não são decomponíveis, então não podem ser caracterizados a partir de um método reducionista, mas sim a partir de todos os parâmetros de ordem que resumem o comportamento do sistema. Agora, o que são os sistemas complexos? Eles são sistemas macroscópicos, no qual os seus constituintes microscópicos interagem entre si, causando uma emergência. Bem, agora nós vamos entender o que são as emergências de fato. Intimamente relacionado aos sistemas complexos, nós temos a emergência, que é, por definição, quando você tem uma propriedade que não tem relação nenhuma com a propriedade fundamental do sistema. É o aparecimento de uma propriedade que não tem relação com as propriedades fundamentais daquele sistema. Isso significa que essas propriedades e estruturas que aparecem, elas agregam complexidade e organização no sistema em que elas aparecem. E, bem, como que essas emergências aparecem de fato? Elas surgem de fenômenos emergentes. Esses fenômenos emergentes são ditos como um evento ou um comportamento inesperado que o coletivo de muitos elementos interagentes de um sistema exibe. Se nós separarmos um elemento do todo, a propriedade emergente ela não vai ser observada naquela parte, o que nos leva a concluir que esse comportamento emergente ele surge do coletivo e não das pequenas partes que compõem. De acordo com uma definição, é dito que a emergência descritiva ela significa que existem propriedades da totalidade ou situações mais complexas que não podem ser definidas através das propriedades das suas partes ou situações mais simples. Então, como eu tinha dito anteriormente, a propriedade emergente ela é pertencente ao todo, ao sistema complexo, não sendo observado nos elementos de forma individualmente. Bem, é comum a gente sempre tentar encontrar razões e causas para que algo ocorra. Porém, uma característica da emergência é a ocorrência de um evento sem a causa aparente. O grande desafio de quem pensa em intervir ou projetar um sistema complexo é justamente antecipar possíveis falhas ou defeitos que podem comprometer o desempenho do sistema que ele está criando ou que ele está intervindo. Isso se aplica às políticas públicas, à economia, sistemas computacionais, de saúde, urbanos. Então, por exemplo, um programador ele pode fazer o seu software da melhor forma que ele poderia fazer, quase beirando a perfeição, mas isso não iria garantir
que uma indesejável emergência ocorra em algum momento. Então, hoje existem esforços para criar sistemas complexos mais robustos e, o mais importante, entender como os sistemas complexos funcionam intimamente a fim de minimizar ao máximo as emergências que possam vir a aparecer. Para isso, estuda-se os vários tipos de emergência que existem e antecipam algumas falhas que o sistema pode vir a apresentar. Então, antes de nós continuarmos para os próximos assuntos, é importante dizer que, embora possa parecer que os fenômenos emergentes sejam sempre problemáticos e indesejáveis, eles também podem vir para agregar valor e até mesmo serem intencionais. Por exemplo, a história do nosso planeta ela é marcada por mudanças drásticas e saltos de complexidades não intencionais. A própria vida, nós podemos dizer, que é um exemplo de como uma propriedade emergente forte agindo sobre os genes, o código genético, os ácidos nucleicos, os aminoácidos, pode agregar uma complexidade boa. Já os não intencionais, nós temos como exemplo a função que uma máquina exerce, sendo uma propriedade emergente dos componentes dela, ou mesmo a função de um software, que é a propriedade emergente do código subjacente dele. Agora eu vou falar um pouquinho de complexidade em fisiologia e bioquímica de plantas. Bom, sistemas biológicos são frequentemente controlados por mecanismos não lineares de retroalimentação, ou seja, eles respondem a um conjunto de respostas produzidas pelo organismo diante de alguma alteração. Portanto, nesses sistemas, não é difícil a ocorrência de dinâmicas caóticas e, frequentemente, eles desenvolvem propriedades emergentes, sendo, portanto, considerados sistemas adaptativos complexos. Esses tipos de processos organizacionais são caracterizados por serem do tipo bottom-up, ou seja, de baixo para cima, nos quais a organização do sistema é imposta por algum tipo de agente controlador de escala superior. Um exemplo de processo organizacional do tipo bottom-up é o da organização de uma comunidade vegetal. As características relacionadas à distribuição ou frequência de espécies e até mesmo a dinâmica de uma sucessão florestal dependem dos estados fisiológicos de cada indivíduo em cada espécie frente às eventuais pressões de seleção natural. Assim, dependendo da capacidade dos organismos em responder às perturbações ambientais, a estrutura da comunidade em uma determinada região poderá variar ao longo do tempo. Isso que eu acabei de explicar basicamente o motivo pelo qual essas dinâmicas foram selecionadas com o passar dos anos. A existência de sistemas caóticos permite que seja improvável a estabilidade global de um sistema. Ou seja, é impossível que todos os níveis de organização desse sistema sejam exatamente estáveis. Assim, plantas e outros organismos que apresentam metabolismo irregular são mais propícios ao desenvolvimento e adaptação. Sendo assim, essas dinâmicas permitem que os organismos tenham flexibilidade nas respostas às mudanças do ambiente. Isso se deve ao fato de que atratores caóticos coexistem com periodicidade instável e, por isso, podem ser facilmente alterados por alguma perturbação. Bom, agora eu vou apresentar alguns exemplos de estudos e pesquisas que permitiram as conclusões e análises que eu apresentei para vocês, relacionando propriedades emergentes em sistemas complexos e botânica. Lute e Beck mostraram em 1992 a possível existência de dinâmica caótica no ritmo circadiano em espécies com metabolismo ácido crassuláceo. Esse ciclo está relacionado com a fotossíntese. E eles perceberam que mesmo na fotossíntese, que passa a impressão de que é um sistema extremamente estável e constante o tempo todo, existe ainda assim uma complexidade muito grande.
Um ano depois, Krepansky e colaboradores mostraram que, ao alterar a intensidade luminosa que uma planta recebe, surgem padrões temporais de comportamento no sistema fotossintético que varia de periódico a caótico. Ou seja, quando você altera a intensidade luminosa que uma planta recebe, os padrões de comportamento no momento da fotossíntese dela saem de periódico para caótico. Então, ela produz muita fotossíntese em períodos variados de tempo. Chabala e colaboradores, em 1997, observaram a ocorrência de períodos duplos e triplos de correntes bioelétricas em folhas de algumas espécies em respostas a temperaturas. Mais recentemente, Souza e colaboradores, comparando a dinâmica temporal de trocas gasosas de CO2 e H2O de plantas de girassol e beterraba submetidas à deficiência hídrica, verificaram uma maior capacidade de recuperação homeostásica, visto que tais plantas tinham maior complexidade em suas dinâmicas. Um tempo depois, Marcus Buckwright e Ana Maria Baroni verificaram as respostas de folhas de Bromélia Alcantaria imperialis VL Harms. Nesse sentido, os organismos apresentaram respostas de assimilação de CO2 na forma de um atrator não linear. Esse padrão de comportamento provavelmente sincroniza a resposta das folhas à luz com o padrão de variação natural sobre o dossel da floresta. Então, gente, como vocês puderam ver, as dinâmicas complexas, as dinâmicas com propriedades emergentes, elas estão muito presentes na botânica. E estudos cada vez mais frequentes, por exemplo, o estudo que eu apresentei de Souza e colaboradores é um estudo do século XXI. Estudos muito frequentes demonstram a presença desses sistemas complexos, dessas propriedades emergentes na botânica. E isso quebra muitos e muitos paradigmas, como o de que a fotossíntese é o mesmo processo sempre e de que ele não varia, como a gente aprende, por exemplo, na escola, por exemplo. Bom. Agora a gente vai entender como que se dá o processo de epigênese da consciência, que nada mais é do que a formação da consciência. E para a gente entender isso, a gente vai se basear na hipótese dinâmica. Essa hipótese, ela nada mais é do que a explicação do que são os sistemas dinâmicos. E esses sistemas dinâmicos são como sistemas complexos. Então, eles são caracterizados por apresentar as interações entre as suas partes. Além disso, eles também apresentam propriedades emergentes, como a gente já viu antes. Nos organismos, as interações que são estabelecidas entre as células intraneurais, elas causam como emergência a formação da cognição e da percepção. As principais características do processo cognitivo são que essas interações estabelecidas acontecem a partir de diversos níveis. Esse tipo de processo ele é chamado enativo, e isso quer dizer que ele depende de uma interação com o meio. E por último, esse processo eles apresentam como característica a auto-organização. A criação da consciência, ela acontece a partir de alguns passos. Primeiramente, a gente tem as interações entre as partes de um sistema. Dentro da área da biologia, a gente usa os termos bottom-up e top-down para se referir, no caso do bottom-up, às partes que compõem o sistema, e top-down em relação à totalidade desse sistema. Então, o top-down é o conjunto de todos os bottom-ups que um sistema apresenta. As interações que são estabelecidas entre esses bottom-ups, elas causam uma complexificação na estrutura do sistema todo. E essas complexificações, elas resultam em um tipo de auto-organização, e essa auto-organização, ela vai resultar, por sua vez, na emergência da propriedade emergente. Um estudo realizado por Skarda e Freeman em 1987 tentou demonstrar como que acontece essa criação que a gente acabou de ver.
De acordo com esses estudiosos, primeiramente acontece uma leitura dos estímulos que estão no ambiente. Depois que a gente tem essa leitura, esse estímulo ele vai ser associado a algum tipo de objeto, odor ou até mesmo gosto que tenha nesse ambiente. E aí, quando a gente observar novamente esse fator, automaticamente vai acontecer uma auto-organização dos padrões cerebrais de agenciamento de células nervosas, que eles chamam de ACN. E essa auto-organização, ela parte de um caos inicial e forma um estado oscilatório de alterações. E esses estados oscilatórios, eles resultam num dado comportamento. Para demonstrar isso na prática, eles utilizaram coelhos como cobaias. E aí, no caso, eles deixaram os coelhos sedentos por água, né, com muita sede, e eles fizeram uma associação com um determinado odor em relação à água. Então, toda vez que esse odor ele era aplicado no sistema onde os coelhos estavam localizados, automaticamente havia essa reorganização dos padrões cerebrais ACN dos coelhos, e isso causava como comportamento eles buscarem pela água no ambiente. Isso demonstra que o cérebro, ele é uma estrutura que tem uma autorregulação e ele trabalha de uma forma ativa e seletiva. E foi essa a conclusão deles. Em relação à memória, a gente tem basicamente 3 tipos de memória. A primeira é chamada de memória operacional. Esse tipo de memória, ela é ativada pela atenção e é ela quem faz com que a gente passe do estado inconsciente para o estado consciente, fazendo com que a gente realmente foque no que está acontecendo. Depois que essa memória é ativada, ela pode se transformar em uma memória hábito ou em uma memória imagem. A memória hábito é aquela que reconhece fatos que já são conhecidos, e por conta disso a gente ativa respostas automáticas. Já a memória imagem, ela é aquela em que registra eventos que a gente nunca viu, e então elas transformam esses eventos em representações no nosso cérebro. Por exemplo, se a gente vê um inseto estranho ou uma mosca, automaticamente vai acontecer a ativação da nossa memória operacional, porque a gente vai passar a ter um estado de consciência sobre o que está acontecendo. E aí, se esse inseto for desconhecido, a gente vai desencadear uma memória imagem para fazer uma representação desse inseto na nossa cabeça. Já, por exemplo, se for uma mosca, elas fazem parte do nosso cotidiano, então a gente não precisa fazer um reconhecimento dessa mosca. E isso vai fazer com que a nossa memória se torne uma memória hábito. Mas, por exemplo, se a gente notar que esse inseto, que até então era estranho, ele for apenas uma folha seca, automaticamente a gente vai passar desse estado consciente para um estado chamado disposicional, em que a gente para de ter essa consciência e para de focar tanto nas coisas. Então, resumidamente, o processo de epigênese da consciência, ele envolve vários níveis, então ele não pode ser descrito de uma forma reducionista, assim como os sistemas complexos. Eles são adaptativos e ativos, atuando de forma seletiva em relação aos estímulos que são expostos. Eles obedecem uma dinâmica de auto-organização, e essa dinâmica de auto-organização, por sua vez, ativa um fluxo de consciência, fazendo com que tenha-se a epigênese da consciência. Game of Life. Desenvolvido pelo matemático John Cowley em 1970, o jogo da vida é um autômato celular que surgiu para reproduzir as mudanças em grupos de seres vivos, levando em consideração que um dos grandes problemas dos anos 40 era o de encontrar uma máquina capaz de construir cópias de si mesma. Assim, Cowley surgiu com o autômato celular, solucionando esse problema e podendo aplicá-lo em diversas áreas da ciência. Sua reprodução se dá por meio de regras simples que são aplicadas a cada nova geração do jogador.
em um tabuleiro bidimensional. Assim, se torna visível as mudanças que variam desde padrões fixos a caóticos. Tudo pode ser computado através de algoritmos no Game of Life, de Cowen. O Game of Life é um exemplo de auto-organização, servindo em áreas tanto das exatas e biológicas, quanto das administrativas, de filosofia e também de artes. Isso por permitir a observação do modo como imagens complexas podem surgir a partir da implementação de regras consideradas muito simples. Agora, nós apresentaremos um vídeo explicativo do Game of Life. O jogo da vida consiste num tabuleiro supostamente infinito com vários quadrados que eu vou designar por células. Algumas casas do tabuleiro começam pintadas e isso significa que as células estão vivas, ao passo que outras não aparecem pintadas e correspondem a células mortas. Além disso, os vizinhos de uma célula são estas 8 células adjacentes. Este jogo possui apenas 3 regras. A regra da vida diz que se uma célula morta possuir exatamente 3 vizinhos vivos, ela vai se tornar viva. A regra da morte diz que uma célula viva que possua menos de 2 vizinhos vai morrer por isolamento. E uma célula viva que possua 4 ou mais vizinhos vai morrer por sobrepopulação. A regra da sobrevivência diz que uma célula viva com 2 ou 3 vizinhos permanece viva. Após ter sido estabelecido o começo do jogo, isto é, após teres decidido sobre as células que começam vivas e as células que começam mortas, ele evolui sozinho. Tu não precisas de fazer mais nada. Ele vai aplicando sucessivamente estas regras e, ao longo do jogo, as células vão nascendo e morrendo consoante as leis mencionadas. Vamos ver um exemplo. Imagina que eu começo assim com 3 células vivas alinhadas horizontalmente. Esta célula do meio tem 2 vizinhos. Logo, de acordo com a regra da sobrevivência, ela vai permanecer viva. Esta célula do lado esquerdo apenas tem a do meio como vizinha e o mesmo acontece com esta célula do lado direito. Logo, as células das pontas vão morrer por isolamento. No entanto, repara que esta célula aqui de cima tem 3 vizinhos e esta célula aqui de baixo também tem 3 vizinhos. Logo, pela regra da vida, elas vão ressuscitar e vão tornar-se vivas. Conclusão: estas 2 células das pontas vão morrer, mas esta célula aqui de cima e esta célula aqui de baixo vão tornar-se vivas. De facto, neste caso, as gerações que vão surgindo vão oscilando entre 3 células vivas na horizontal e 3 células vivas na vertical. O jogo da vida mostra-te que, mesmo partindo de regras e configurações iniciais muito simples, tu consegues gerar comportamentos complexos e padrões incríveis. Mas, qualquer computação que o teu computador seja capaz de fazer, o jogo da vida também é. A ideia é que tu podes utilizar um certo padrão para representar um 0, um outro padrão para representar um 1 e construir portas lógicas através das interações entre eles e, sei lá, eu se penso mais nisto, o meu cérebro vai explodir. Este jogo é apenas um exemplo daquilo a que se chama um autómato celular. Embora se trate de um modelo de computação abstrato, podes pensar num autómato celular como sendo uma grelha com várias células que podem estar em diversos estados. Além disso, o estado de cada célula evolui de acordo com regras pré-determinadas que normalmente dependem dos estados dos vizinhos. Assim, tu podes inventar o teu próprio autómato celular com as regras que te apetecer. Acima de tudo, este
Estes modelos de computação permitem simular sistemas de componentes simples cujo comportamento depende de interações locais com outras componentes. Alguns exemplos são o comportamento de gases, ferromagnetismo, propagação de incêndios numa floresta, desenvolvimento urbano, turbulência de fluidos, fenómenos de cristalização e a própria vida. De facto, existe um ramo do conhecimento designado por vida artificial, cujo objetivo é modelar a vida biológica real através de computadores ou modelos de computação. O objetivo desta área do conhecimento é precisamente tentar desvendar o mistério de como é que formas de vida complexas como nós surgiram a partir da interação de moléculas tão simples. Há mesmo quem defenda que os autómatos celulares são a ferramenta mais apropriada para descrever o universo em que vivemos. Como vimos, a existência de propriedades emergentes em sistemas complexos ocorre em praticamente qualquer meio da ciência, seja matemática, física, botânica, neurologia e muitos outros. Então é uma matéria interdisciplinar que precisa ser estudada para ter uma compreensão de quão caótico podem ser os sistemas. Muito obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia. Aqui são nossas referências.